Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje nós teremos mais um assunto muito interessante para conversar no nosso projeto Morcegos em Casa. O tema do nosso bate-papo hoje é sobre morcegos e cavernas. E teremos conosco os convidados Rafael da Fonseca Ferreira e a Valéria Tavares. Eu vou falar um pouquinho para vocês quem são os nossos convidados. A Valéria, bióloga, professora visitante do Departamento de Sistemática e Ecologia da Universidade Federal da Paraíba. Ela é vinculada ao programa de pós-graduação em Zoologia da Federal da Paraíba também e do programa de pós-graduação em Zoologia da Federal de Minas. Ela é doutora em Biologia no subprograma Ecology, Evolution, Behavior and Systematics e um convênio entre a City University of New York e American Museum of Natural History. A professora Valéria tem experiência nas áreas de zoologia, sistemática, filogenética e taxonomia zoológica, além de biologia evolutiva, mastozoologia, ecologia e conservação. Além disso, a professora Valéria é do Comitê Lista de Espécies da SBEC. E o Rafael da Fonseca Ferreira, biólogo, mestre em ciências, na área de biologia comparada, pela Universidade de São Paulo, e desenvolve o doutorado em zoologia pela Unesp de Rio Claro, com foco em sistemática molecular e morfológica de aranhas de alçapão. Ele é membro do Laboratório de Aracnologia de Rio Claro e especialista em formação na área de zoologia. Além disso, ele é co-idealizador do EGRIC TV e membro da Sociedade Brasileira de Espeleologia. Para nós é um prazer muito grande poder compartilhar com vocês esse momento de conversa, de aprendizado, de discussão sobre um tema tão importante quanto as nossas cavernas. Sobre um tema tão importante que são as nossas cavernas e também os morcegos. Esse é um debate muito pertinente para esse momento e eu tenho certeza que nós vamos aprender muito com os nossos convidados. Então, Rafael, Valéria, nosso muito obrigado. Cíntia, obrigado por ser a companheira de toda semana. E aí, outra coisa, pessoal, que eu quero falar para vocês, caso vocês tenham perguntas, e a gente deseja que vocês tenham, não se esqueçam de, além do nome que já vai aparecer, colocar de onde vocês são, só para a gente ter uma ideia do público de onde está participando, tá bom? Obrigado, Rafa, obrigado, e a palavra é sua. Obrigado pelo convite. Fico muito alegre em poder participar desse trabalho de colaboração, né? Atualmente, inicialmente, as lives ocorriam no mesmo horário das lives do EGRIC TV, que são as lives do Espelho Grupo de Rio Claro. E conversamos e aí mudamos a live para não bater, já que parte do público é o mesmo que acompanha, né? Que é a galera das cavernas. E que hoje vocês vão ver aqui que tem muita relação. Eu só queria destacar também que no meu mestrado, o meu mestrado foi pela USP, mas eu desenvolvi minhas pesquisas no Laboratório de Estudos Subterrâneos da UFSCar, orientado pela pesquisadora Maria Helena Bichuete. E hoje eu gostaria de passar, nessa primeira parte, dar uma pincelada sobre quem vive nas cavernas, quais são os bichos de caverna, e também sobre como são formados, que tipos existem de caverna, para depois eu passar a bola para a Valéria, que é a pessoa que domina mesmo sobre os morcegos. Eu sou especialista em aranhas e falo de caverna com foco em invertebrados. Então é só para dar essa embasada e aí depois eu já jogo bola para vocês, que são os especialistas em morcegos. Bom, posso começar aqui a apresentação que eu te mostrar para você, Henrique? Beleza, vamos lá. Tá. Então, pessoal, eu sempre gosto de fazer uma apresentação um pouco mais lúdica. E não sei se vocês conseguiram pegar a referência, eu coloquei Animais Subterrâneos Fantásticos e Onde Habitam, que é uma alusão ao livro Animais Fantásticos e Onde Habitam, que é do universo de Harry Potter. E é legal que já tem um morcego, né, na capa aí, para vocês verem a relação direta entre morcegos e cavernas. Mas quando a gente pensa em cavernas, o que a gente pensa? Em escuridão, em silêncio, em desconhecido, né, que é tudo escuro, a gente não sabe o que vai encontrar dentro dessas cavernas, mas quando a gente chega em lugares deslumbrantes, muitas vezes exuberantes, super lamentados, vastos salões, alguns com mais de 200 metros de altura em alguns lugares,
e que são janelas para acessar o subterrâneo. A gente pode ver em algumas dessas aí, como a gente vê nessa imagem aqui, uma pessoa bem pequena aqui, e esses são os espaços que a gente consegue acessar. Só que existem várias fissuras, vários espaços aqui que são habitados por uma infinidade de seres, a maioria deles muito diminuta, que são, em sua maioria, grandes e pequenos invertebrados. E também existem espaços onde nós passamos, mas de forma bem apertada também. Como a gente consegue ver aqui, isso aqui a gente pode falar que é rastejo, que é um gostosinho, é basicamente um parto, quando a gente sai desses espaços super apertados. Mas para quem gosta, é uma delícia. Mas como que são formadas as cavernas? A maioria das cavernas são de rochas carbonáticas. O que é isso? O calcário é o seu principal exemplo. As cavernas são formadas, em sua maior parte, pela ação da água, que dissolve a rocha e transporta toda essa parte dissolvida para um novo lugar. E essa água ela vai pingando e vai formando estruturas que nós chamamos de espelhotemas. Esses que ficam pendurados no teto são as famosas estalactites. E quando elas pingam, elas formam embaixo estalagmites, que são as principais. Só que existe uma infinidade de tipos de caverna. Aqui a gente tem alguns exemplos. Temos aqui uma caverna em sal, no Irã, uma caverna em tubo em lava, na Islândia, aqui uma caverna em quartzito, na região de Diamantina, no Espinhaço, uma caverna em minério de ferro, na região de Carajás, e aqui uma caverna em gesso, que é considerada uma das cavernas mais bonitas do mundo, que é a Litvínea, nos Estados Unidos. E todas essas cavernas fazem parte de ambientes subterrâneos. E, como eu disse, as cavernas são um espaço que a gente acessa, mas existe uma série de outros ambientes que os organismos acessam e nós não acessamos. E quais são as características principais desses ambientes subterrâneos? Aqui tem um esquema muito legal, que mostra o meio epígeo é o meio de fora da caverna, e o hipógeo é o meio interno da caverna. E existe uma área intermediária, uma interface entre as duas. E a luz solar, ela vai entrando até que ela fica de forma incidente e indireta nessas cavernas. E na parte mais profunda dessas cavernas, não existe luz solar, existe a ausência permanente de luz nesses ambientes. E aqui a gente consegue ver aqui nessa imagem que tem, quanto mais para dentro, menor a luz solar, até ficar sem nada. E como a gente não tem luz solar, nós não temos organismos fotoautotróficos, que são os fotossintetizantes, que são as plantas e as algas, né? Que são a principal fonte de matéria orgânica, de recurso para esses bichos. E a luz solar, também a ausência dela, também diz que há ausência de pistas temporais, diárias, ou seja, você não consegue perceber quando é dia e quando é noite, quando você fica muito tempo em uma caverna. E logo isso acaba criando um filtro para os organismos, que precisam ser, de certa forma, especializados para viver nesse ambiente subterrâneo. Então, quando você entra na caverna, vários organismos não conseguem colonizar esses ambientes. E quanto mais para fora, maior a diversidade e a mudança de espécies, obviamente, porque tem mais recursos alimentares e por aí vai. E quanto mais para dentro a gente chega também, maior a estabilidade climática também. Então, como eu já falei, os nutrientes, os recursos, eles vêm em sua maior parte de fora, uma produção externa, que a gente fala de alóctone, que eles são importados do ambiente externo, seja a partir de carreados pela água, enxurrada, pelo vento, organismos que morrem que caem nessas cavernas, e também a partir também do guano de morcego, que nada mais é do que o cocô do morcego. E na caverna, essa distribuição é irregular, né? Como eu disse, depende de vários fatores, inclusive do formato da entrada da caverna e tudo mais. Então, o alimento é um fator altamente limitante nessas cavernas, com exceções, que acredito que a Valéria vai falar, que são um exemplo, são as Batcaves, que são cavernas que têm milhares ou milhões de morcegos, e tem muito guano. E esse guano é uma fonte de recurso de vários tipos de guano, de morcegos insetívoros, morcegos hematófagos. Então, tem vários tipos de guano que atraem diferentes tipos de fauna também de invertebrados. Aqui eu tenho um exemplo, que é o guano, e todos esses bichinhos brancos aqui são colêmbolas, são microinvertebrados. E esses pontos vermelhos são ácaros. Só que em guano você encontra vários organismos, você encontra barata, você encontra percevejo, e os organismos que predam esses também, aranhas, pseudoscorpiões, vou falar um pouquinho.
E o que eu vou encontrar numa caverna? Todo mundo pensa, né, que vai encontrar bichos, dragões, seres horripilantes. Até mesmo tem um exemplo de um dragão aqui. Na Eslovênia, existem salamandras. São organismos que vivem nessas cavernas e são cegas, elas perderam os olhos. Quando ocorriam enchentes, enxurradas, elas iam para fora. E a população achava que eram filhotes de dragões. Então, para falar a verdade, são exemplos, só que não é isso que a gente vai encontrar. Isso daqui, talvez, quando a gente sair da quarentena. Mas a gente vai encontrar uma fauna bem diversificada. E o principal exemplo real que a gente encontra em caverna, que todo mundo fala, são os morcegos. Só que além dos morcegos, nós também temos aranhas. Aqui é um exemplo de uma aranha marrom. Temos grilos, que muitas vezes são bem abundantes em cavernas. Temos bichos mais diferentes, como essa lacraia aqui, super pernuda. E organismos, todos os organismos que vivem em caverna, eles são adaptados para viver em caverna. Só que existem alguns que possuem algumas alterações, geralmente morfológicas, mais destacadas. Eles possuem alongamento das pernas, das antenas, eles perdem a coloração, como vocês veem nesse peixe aqui, e são organismos que eu vou falar um pouquinho melhor sobre eles. E são bichos que muitas vezes são raros, existem alguns casos, exceções, que têm grandes populações e são frágeis. E a área que estuda toda essa fauna, a ecologia desses bichos, a evolução desses bichos, é a biologia subterrânea. E o que esses bichos possuem em comum para poder colonizar e estabelecer a população desses organismos? Geralmente são organismos que independem da orientação visual para caçar alimento, para caçar parceiro reprodutivo, para se proteger. São organismos que já possuem uma atividade noturna, uma dieta generalista, como eu falei, o aporte de matéria orgânica ela é muito irregular, e muitas vezes eles vivem escondidos, que a gente chama de hábitos criptobióticos. Aqui a gente tem alguns exemplos. Tem esse peixe aqui, essas fotos sensacionais aqui são do Adriano Gambarini, que é um grande fotógrafo. Inclusive, ele tem um livro focado em cavernas, que é o Cavernas no Brasil. No site dele, quem tiver interesse, é só procurar. Temos morcegos aqui, aranhas, bichos diferentes, como o colêmbola, que é um bicho muito pequenininho, seu de escorpião aqui, e aqui é um lipígio. Essa aqui é uma espécie de aranha que eu descrevi, que chama Trechona diamantina, que ela foi encontrada em Diamantina, em Minas Gerais. E esses organismos, eles são classificados segundo uma categorização que a gente fala de ecológica evolutiva, que depende da questão ecológica desses organismos e da relação evolutiva também. E foram 2 europeus que chegaram a essa classificação, que chama Skinner e Rakovic, é por isso desse nome. Que é da seguinte forma: existem os organismos trogloxenos. Essas setas mostram isso. A parte escura é a caverna e a parte branca é a parte de fora da caverna. Esses organismos, eles precisam da caverna, só que da mesma forma eles precisam sair da caverna, geralmente para se alimentar, para procurar parceiros, que seja, e usam a caverna como berçários, como abrigo. E o principal exemplo que nós temos para trogloxenos são os morcegos, que habitam cavernas, mas precisam sair para se alimentar. Só que de trogloxenos nós também temos outros exemplos, como os opilhões, que é um aracnídeo que muitos confundem com aranha, mas ele é diferente, e as aranhas caranguejeiras. Uma outra categoria são os troglófilos. O que isso significa? São organismos que eles podem completar o ciclo de vida totalmente dentro da caverna, aqui, totalmente fora da caverna, ou migrando de um lado para o outro, que mantém fluxo gênico entre essas espécies. Alguns exemplos: temos os piolhos de cobra, né, que são os diplópodas, várias aranhas também, grilos, a maioria, muitos deles são espécies troglófilas. E temos os troglóbitos, que geralmente são a joia para muitos, apesar que todos são. No caso dos troglóbitos, são organismos que completam o ciclo de vida totalmente dentro das cavernas. E que, em sua maioria, eles possuem adaptações muito evidentes, morfológicas, também fisiológicas, comportamentais, para viver nesses ambientes. Alguns exemplos aqui: esse peixe aqui, o Pneumodella croni, que foi a primeira espécie de troglóbide descrita para o Brasil, para a região do Petá, que inclusive essa semana está completando 62 anos, que é o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, no sul de São Paulo. E podem olhar que eles não possuem olhos, eles possuem balatenas super alongadas, eles possuem um corpo delgado,
Aqui temos uma aranha também tem olhos totalmente sem despigmentada também. E esse besourinho aqui foi a primeira espécie de invertebrado descrita para o mundo, troglóbio, que é um bicho da Eslovênia. Eles possuem antenas super alongadas. Pode olhar aqui, que é basicamente do tamanho do corpo. Um exemplo aqui para o Brasil, chaçadinha para os dados do meu mestrado, que é esse opilião, que é o Iandumoema Smeagol. E o nome realmente é esse mesmo, Smeagol, em homenagem ao Smeagol dos Senhor dos Anéis. É uma espécie que ocorre em uma caverna, quer dizer, em uma caverna não, em uma localidade em Monjolos, no centro de Minas, e tem apenas outras duas espécies. O gênero todo é exclusivo de cavernas. E foi uma grata homenagem, né, ao Tolkien, Senhor dos Anéis. E quando a gente fala em caverna, a gente tem que pensar também em conservação, porque são ecossistemas totalmente frágeis e vulneráveis às alterações ambientais. Às vezes, uma alteração que muitos acham que não é significante pode afetar no tamanho populacional, na diversidade, ou até mesmo extinguir algumas dessas espécies, porque são organismos pouco tolerantes à temperatura de estresse. Então, mudança na temperatura, você pode dessecar esses animais, mudança no ciclo externo de água, uma queimada pode influenciar, ou mesmo o aporte, se você retira a população de morcegos, você pode influenciar totalmente na fauna dessa caverna. E possuem baixa capacidade de recuperação, em sua maioria. Então, impactos muitas vezes se tornam irreversíveis para essa fauna. Dessa forma, várias espécies estão em categorias de espécies ameaçadas de extinção. Ô, Rafa, acho que se você puder ocultar a notificação que está aparecendo na tela aí, tá vendo esse retângulo lá embaixo? É só ocultar. Pronto. Okay, valeu, Eduardo. Vamos lá. Aqui, pessoal, nesse mapa aqui, nós temos o anuário de 2008 do CECAV, que é o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas. Essas cores representam as áreas de ocorrência para cavernas, ou que possuem cavernas ou com potencial de ter cavernas. Nesse azul aqui são as cavernas geralmente calcárias, temos algumas cavernas quartzíticas e areníticas aqui, no Espinhaço, em outros lugares, e as de minério de ferro, na região de Carajás, no Pará, e no quadrilátero ferrífero em Minas, são as principais. Mas existem outras litologias também. Atualmente, nós temos 20.721 cavidades cadastradas no banco de dados do CECAV. Aqui, quando você pensa em distribuição por unidade de federação, Minas Gerais destoa absurdamente, com quase 9.000 cavernas. Essa região aqui, Minas, Bahia e Goiás, possui o Grupo Bambuí, que é uma região gigantesca que possui algumas das maiores cavernas do Brasil. E um dado interessante que eu quis colocar é que quando você pensa em unidades de conservação, 65% das cavernas estão fora de unidade de conservação, ou seja, não estão protegidas. Essas cavernas não estão protegidas, a sua fauna não está protegida, e os morcegos não estão. Outro dado interessante foi a partir de um trabalho do Jonas Galão e da Linda Bichuete, que eles analisaram os dados para espécies troglóbias e troglomórficas, né, que possuem características morfológicas relacionadas, como perda de pigmentação, dos olhos, como eu já falei, e pegaram as principais regiões que possuem cavernas no Brasil, que são essas regiões aqui. Esse daqui é o Bambuí, que eu falei. Serra da Bodoquena, Petá, Carajás. Em verde, nós temos as espécies descritas. E em vermelho, as espécies não descritas. Se você olha, por exemplo, aqui na Serra da Bodoquena, existem muito mais espécies não conhecidas pela ciência, descritas, conhecidas pela ciência, do que espécies descritas. Em outros lugares ocorre a mesma coisa também, como aqui. Então, as cavernas, juntos com a profundeza dos oceanos e o topo das montanhas, são as regiões menos conhecidas do mundo em relação à sua biodiversidade. E tem muito a que se estudar em todas as áreas: ecologia, evolução, comportamento, métodos de coleta. E então precisamos de pessoas. Só que para a gente estudar, a gente precisa desses ambientes conservados. Ô, Rafa, posso fazer uma pergunta? Claro. Explica para o pessoal que está assistindo a gente por que proteger caverna. Por que caverna é importante? Claro. Então, cavernas são importantes por várias questões. Quando você pensa na questão biológica, você pode me voltar para a tela, por favor? Agora.
Para você ou para a tela? Para mim, por exemplo. Ah, tá. Beleza. Pronto. Quando você pensa nas questões biológicas, cavernas são abrigos com uma infinidade de seres. Isso por si só já é uma característica extremamente importante. E as cavernas, por serem um ambiente, como eu falei, que é estável em relação ao clima, eles são ambientes de refúgio, ambientes onde os organismos muitas vezes moram, eles fazem colônias maternidades, no caso de morcego, que eu imagino que a Valéria vai falar. Só isso já é um motivo. Tem espécies que a gente chama de relictos, que evolutivamente são muito importantes. Tem um crustáceo que chama espeleogriface, que essa ordem ela existe no Brasil, em cavernas do Brasil, da África do Sul e da Austrália, ou seja, são muito distantes umas das outras, ou seja, é um grupo muito antigo. Então, preservar isso é fundamental. E quando você pega numa questão mais ampla, são muitas vezes cavernas exuberantes, que são importantes na questão da geologia, pelos seus temas raros. Muitas cavernas são turísticas, tem cavernas que são aquíferos também, para grandes regiões do país, a região de Curitiba, por exemplo, você pega a região de Sete Lagoas, em Minas e várias outras cidades, dependem dessa água que fica nesses ambientes, que a gente fala ambientes cársticos. Também tem a questão religiosa, várias cavernas são usadas para cultos, como a gente pega, por exemplo, São José lá na Bahia, em vários outros lugares. Então, exemplos não faltam para tratar sobre essa questão. Dá para voltar rapidinho, só para eu falar uma última coisinha aqui, lá na apresentação, ou, Henrique? Claro, estou só mandando uma mensaginha para você ali. Ótimo. Tá na mão. Esse aqui é o último slide que eu tinha para falar aqui. E uma coisa interessante, pessoal, é como que a gente coleta esses organismos, né? Existe uma série de formas de coletar. No meu caso, eu trabalho com invertebrados. Você pode olhar aqui, no meio das pedras, na água. Isso daqui, essa mancha enorme aqui, é uma mancha de guano, que é cocô de morcego. Então, muitas vezes, a gente fica literalmente no cocô. Mas aí, agora que eu passo a bola. Mas e os morcegos? Onde que eles entram nisso tudo? Então, já pode voltar para a gente de volta. Beleza. Valéria, projeto agora, depois? Então, acho que é bom a gente começar. Primeiro, eu queria agradecer já aqui, né? Mas acho que a gente vai falando ao longo da apresentação. É um enorme prazer. Pode me projetar? Não projetar. A sua tela não está aparecendo para mim não, viu, Ai, Valéria? meu Deus. De novo? Vai lá no share screen de novo. Vai lá no share Eita. screen de novo. Beleza. Então, pera lá. Isso. Aí. Cadê? Pronto, vamos lá. Opa, só um minuto. Pronto. Apareceu? Aham. Gente, então, vou pegar a deixa do Rafa, né? Espero que ele tenha convencido vocês que a gente não encontra esses bichos aí, esses monstros, né, na cabeça. Embora hoje eu passei bastante maquiagem para não ficar parecido com esse primeiro aí, né? Porque o negócio tá. Mas então eu espero que eu tenha convencido vocês disso, né? E que a gente, na verdade, encontra bichos fantásticos, como 3 aí que eu listei. Mas o que mais que a gente encontra nas cavernas, né? Opa, não era isso. Mas a gente também encontra o quê? Morcególogo, né? Então essa é a minha ideia de colocar essa piadinha aí. Então, agora sim, a gente vai falar um pouquinho sobre os morcegos das cavernas. Tem muito assunto, né, para falar sobre isso. Eu fiquei uns 3 dias aqui tentando diminuir o que eu tinha que falar, mas não consegui. Então, vamos tentar. Bom, primeiro de tudo, os morcegos, eles constituem a segunda ordem de mamíferos em número de espécies, né? A gente tem mais de 1.400 morcegos no mundo, nós estamos na contagem de 1.411 agora. Então, a gente pensa assim, morcego, na verdade, são morcegos, né? São 1.400 espécies totalmente diferentes umas das outras. E dessas, 182 espécies ocorrem no Brasil, né? Tem algumas discrepâncias em relação ao número de espécies que tem em caverna, que a gente já viu em caverna, né, usando caverna
em níveis diferentes de dependência. A gente chama, por exemplo, o bicho que é estritamente de caverna e um bicho que é ocasionalmente de caverna. Ele usa outros abrigos também. Mas mais ou menos uma média de 58. Bom, e o que tem no guano, então? Né? O Rafa estava lá, chafurdado naquela poça. De que é composto esse guano? É literalmente cocô de morcego, né? Fezes de morcego, para ser mais elegante. Então, a gente vai ter muita variação de dietas dentre as espécies diferentes de morcego. Aí eu coloquei para vocês 4 morcegos, 3 deles são insetívoros, esse, e esse aqui é um morcego carnívoro, que é um morcego das Américas, né, essa maravilha que é o Vampiro spectrum. Então, a gente tem insetívoros aéreos, que são aqueles que caçam no ar, que vocês viram semana passada na live, ouviram, tem a live. Os catadores, que são aqueles que literalmente patam, né, os e o carnívoro. Então, o guano, né, vai ser diferente, dependendo do que você come, vai ser um cocô diferente, um material, sempre material orgânico. Esse bicho aqui também é um insetívoro, esqueci de falar que eu pus ele em cima da hora. Aqui, gente, tem representada 1, 2, 3, 4 famílias de morcegos insetívoros. O que mais que tem no guano? A gente tem morcegos frugívoros, folívoros, ou seja, frugívoro come fruta, folívoro come fruta, nectarívoro come néctar, hematófago come sangue, piscívoro come peixes, né? E até morcego predador de semente a gente tem, tá? É um vampiro, para um vampiro comum. Aqui é um morcego frugívoro, com essa carinha amassada aí, é uma espécie bem, morfologia bem particular, e aqui um bichinho lá polinizando, que é um morcego nectarívoro. Então, aqui eu pus uns exemplos, por exemplo, uma parede manchada de sangue, né, praticamente sangue, as fezes do morcego hematófago. Aqui eu coloquei uns restos aí de um morcego insetívoro, parecia que era um morcego maior, tinha comido maior, parecia que era um besouro que estava aqui nesse restinho. Então, isso daí é um guano fresco, né? O bichinho tinha acabado de passar por ali, e na live da Adriana, vocês devem ter visto como que o pessoal fica bravo aí com esse tipo de sujeira, né? Nas paredes, por exemplo. Isso aqui é uma parede de uma caverna. Então, isso aí como fica o guano. Aqui são guanos frescos de morcego frugívoro. Então, dá para a gente identificar até que isso aqui era um solano, pela sementinha, solano são as jurubebas, né, aqui um ficus, são as figueiras, né, a sementinha de ficus, e aqui são as sementinhas de píper, que são as pimenteiras. Daí, depois, esse guano, ele vai sendo transformado naquela poçona ali, que estava o Rafael. Então, aí a natureza do guano, só que eu queria dar uma ideia para vocês. Bom, aquelas palavras, né, que o Rafa apresentou super bem, vamos falar então sobre os trogoxenos morcegos, né, que são esses organismos que usam as cavernas e que precisam retornar regularmente ao meio externo para completar seus ciclos de vida, tá? Eu coloquei 2 belos exemplares, no caso o Lampronicteris, é um bicho que ele abriga só em caverna e colônias grandes lá na região de Carajás. Em outros lugares da distribuição, ou seja, partes da Amazônia, por exemplo, que não Carajás, ele habita outros tipos de abrigo. A gente não sabe tanto sobre ele, mas isso foi uma surpresa, assim, quando a gente trabalhou em Carajás, de ver que lá ele só usa caverna, né, e lá são cavernas de ferro. E o longo é bem cavernícola. Bom, a importância dos abrigos, o Juan e o Patrício falaram na live, né, mas eu tive que voltar a falar sobre isso. Se vocês quiserem ver com mais detalhe, a live deles é muito legal, né. Os abrigos são tão importantes quanto a comida para os morcegos, né? Isso é o meu ponto aqui nessa live, e que as cavernas têm essa importância. Então, a gente tem abrigos efêmeros, né? Como aqui eu dei exemplo desses abrigos em folhagem. Por que efêmero? Porque a folha, ela murcha e cai, né? E tem os abrigos que são mais estáveis ou permanentes. Aí o caso dos pedrais, que eles também mostraram, né? Aqui onde é que está o Wally, né? O morceguinho está aqui está ele. Eles são abrigos mais estáveis, eles são feitos de pedra, são de rocha, né? Porém, nesse caso, por exemplo, são pedrais do rio Xingu, determinada época do ano, o rio enche muito e cobre completamente os pedrais. Então, os abrigos não são disponíveis o tempo todo.
mais estáveis ainda, ou permanentes, que são as cavernas, né? Mas por que as cavernas são tão especiais para os morcegos, né? O primeiro ponto seria a questão da variação das condições da caverna, né? A temperatura, ela varia menos dentro das cavernas do que no meio externo. Isso é uma grande vantagem para os morcegos, tá? Aquela ali era uma caverna de ferro. A umidade também, que é uma coisa muito importante, é um parâmetro muito importante para a vida dos morcegos, ela varia menos dentro das cavernas. Aí, é uma caverna maravilhosa, que chama-se Planaltina de Arenito. Essa seria um exemplo de, que tem chamado de Batcave, porque é uma caverna que tem muitos bichos, né, várias espécies e populações grandes, mas ela não tem a variação de temperatura. Eu vou mostrar para vocês o que é isso depois. Não tem a temperatura muito maior como as hot caves. Então, as cavernas, elas têm condições ideais, então, para os bichos se abrigarem, né, lá dentro das cavernas, além deles irem dormir, né, durante o dia, descansar, repousar e tudo, eles vão ter interações sociais, né, vão também ter condições ideais para a reprodução e para o desenvolvimento dos filhotes. Aqui você vê um grupo de filostomos astatus. Aqui tem um filhotinho, né, está lá no meio dos adultos. Isso é uma caverna de calcário, uma foto linda do Patrícia, essa foto é maravilhosa, então eu pus ela gigante aqui, para vocês verem que isso aqui é um berçário, né, então os morcegos fazem colônias de maternidade, ficam as fêmeas cuidando dos bichinhos, né, dos filhotes, enquanto algumas saem para buscar comida. Esse aqui é um Pteronotus gymnonotus, esse aqui não, esse aqui você vê pelas costas peladinhas aqui. Então, as fêmeas buscam a comida e tem sempre os que ficam ali cuidando dos filhotinhos, e elas voltam e elas conseguem achar os filhotes depois, né? Bom, e os morcegos, então, que usam as cavernas, eles são diferentes dos morcegos que não usam as cavernas? Algumas espécies que usam cavernas não têm modificações aparentes, não tem muita, né, não tem diferenciações, assim, relacionadas com a caverna. Outras espécies têm características que são relacionadas ao uso de caverna. Por exemplo, esses olhos pequenos, né, esses olhos diminutos, os olhos são reduzidos evolutivamente, o olho é reduzido, então o bicho, não é que o bicho reduz o olho, né, fica esquisito, mas ele tem o olho pequenininho. No caso desse bichinho, ele é um Natalus primus, não, Natalus major. Ele também tem essa característica de ter uma membrana das asas, né, a membrana das asas dele é bem larga. Esse bichinho, quando você vê na caverna, você consegue reconhecer mais ou menos facilmente, quando você está familiarizado, que ele parece uma borboletinha, assim. Ele tem a asa bem larga, né, tem bastante capacidade de manobrar dentro da caverna. Esse bicho é um cavernícola estrito, né. Outras coisas, por exemplo, o Loncorna tem essas orelhas gigantes, né, o trago, que é esse apêndice aqui dentro da orelha, que é uma coisa típica de morcego, também bem desenvolvido, e essa lança aqui no nariz, que a gente chama de folha nasal, que é para ajudar ele a se orientar, né? Ele é um animal que usa bastante ecolocalização para se orientar, inclusive dentro da caverna. Aqui a gente vê nos dois essa questão dos olhos pequenininhos, o olho desse bicho está aqui, ó, praticamente não dá para ver, isso é um Pteronotus, né? Também os dois são bem cavernícolas, né? O Loncorna também a gente acha em oco de árvore, mas em região de caverna, geralmente ele fica só na caverna. Uma outra pergunta que é pertinente, né, para nosso conhecimento, principalmente aqui no Brasil, é se tem grupos de espécies diferentes em tipo de cavernas diferentes, né? Aqui a gente vê, nós temos 3 grandes grupos, né, que eu consegui fazer compilar rapidamente. A maior parte dos registros e da diversidade que a gente conhece está no calcário, mas nós temos uma grandíssima diversidade também nas cavernas de ferro, que elas foram descobertas muito recentemente, sabe? Isso é uma descoberta recente, aí, principalmente a riqueza dessas cavernas na região do sudeste do Pará. Posso te interromper um pouquinho, Valéria? Olha só, Por favor. o Daniel Cesarino tem uma pergunta. A ecolocalização é uma adaptação exclusiva de morcegos de cavernas? Não. Os morcegos, várias espécies utilizam, né, cavernícolas e não cavernícolas, é uma especialização dos morcegos, sendo que tem famílias que não têm, né, não usam a ecolocalização, os morcegos do velho mundo, mas os morcegos aqui da nossa região, todos ecolocalizam.
E só mais uma coisa, o William, ele fez uma pergunta, bom, eu acho que você vai falar depois, né, talvez sobre alguma coisa relacionada a doenças, não sei. Sim. Ele pergunta se há algum estudo que demonstra a transmissão pelo ar de vírus de humano para morcego, por exemplo, dentro da caverna. Uhum. Então, nós não temos. Eu acho que essa pergunta ela é muito importante, né? Talvez eu tenha que falar um pouco mais sobre isso, mas em princípio a gente não tem esse registro. Ele é possível, né? Com certeza, e a gente tem que tomar muito cuidado. O que eu acho que você entende bem a pergunta, mas seria o que a gente chama de transbordamento viral, né? O vírus passar de uma espécie para outra. Então, pode ser do humano para o morcego, do morcego para o humano. Existe esse perigo, com certeza, principalmente em se tratando do que a gente está passando agora, né, que é o SARS-CoV-2, existe o perigo da gente transmitir, né, e então é uma coisa que deve ser evitada, né, a gente chama isso de transbordamento viral. Vou parar por aqui, se tiver mais perguntas, a gente fala sobre isso mais. Isso, então, eu quero aproveitar, trazer a pergunta da Juliana Pell, que você e o Rafael podem responder até juntos, mas na Amazônia há poucos registros de cavernas, pelo que vi no mapa ali, na apresentação do Rafa, acabou passando, viu, Juliana? Vocês acham que existem poucas cavernas, ou é falta de estudo, exploração de áreas isoladas? Ela é de Brusque, Santa Catarina. Então, tem menos cavernas, com certeza, na região principalmente que ela trabalhou e que eu trabalhei também, que é a Amazônia Central, né? Tem pouca caverna, mas vou deixar o Rafa responder. Começa de novo, Rafa, que teu microfone está mudo. Hoje em dia, boa parte das cavernas do norte está na região de Carajás, que devido ao licenciamento ambiental, licenciamento espeleológico, passaram a registrar mais cavernas depois da alteração da legislação, que a gente vai falar um pouquinho, de 2008 principalmente. E não teve um boom. O Pará é o segundo estado que mais possui cavernas no Brasil, como eu tinha mostrado nos dados. Mais para da região amazônica, nós temos algumas cavernas grandes também, na região do Presidente Figueiredo, tem algumas cavernas, mas, por exemplo, no Acre, até recentemente não tinha nenhuma caverna conhecida. Parece que encontraram uma recentemente, mas o Pará é uma exceção à parte em relação a um grande número de cavernas, quando você pega o número total de cavernas por estados do Brasil. No estado do Amazonas tem algumas cavernas, o único que não possuía até então era o Acre, mas com uma concentração muito baixa. Em parte porque é difícil acessar essas cavernas e encontrar, a gente fala de prospecção espeleológica, né, que é procurar essas cavernas, devido à mata fechada e tudo mais, e o acesso para chegar nessas cavernas também. Existem, inclusive, alguns grupos de espeleologia, principalmente no Nordeste. Nós temos 2 grupos de espeleologia no Pará. Mas a gente precisa que mais pessoas nos ajudem a procurar essas cavernas para estudar, mapear, fazer levantamento de fauna dessas cavernas. Beleza. Obrigado, Rafa. Valéria? A tela tá aí? É que eu não vejo. Tá sim. Tá bom. Então, com relação a diferenças de número de morcegos dentro das cavernas, né? Quantidade e número de espécies. Isso varia muito nas cavernas de calcário, nas cavernas de arenito, só que as cavernas de arenito tendem a ser mais populosas. Tô falando do pouquinho que a gente está conhecendo, né, aos poucos. E no calcário varia muito. Aqui, eu queria só falar rapidamente sobre as cavernas quentes, que são um fenômeno incrível, né? Que são as hot caves ou as cuevas calientes. E eu conheci em Cuba, há muitos anos atrás, eu tive essa oportunidade de conhecer. E são incríveis, né? Você tem cavernas aí com temperaturas de 28 a 40 graus, umidade maior que 90, ou seja, você literalmente se sente numa panela de pressão. Você é a batata da sopa, né? É muito difícil, inclusive, trabalhar dentro dessas cavernas, com pouca ventilação, e cavernas são vivas, você tem um chão vivo, assim, ácaro de vida livre, ou barata, assim, completamente vivo, e cheio, 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 milhares e milhares de morcegos, né? Aí a fauna caribenha, ela é diferente da nossa, a composição, mas o que tem de igual é que as espécies de pteronotos são superpopulosas. Aqui no Brasil, o Patrício Rocha,
trabalhou com cavernas quentes do Brasil, são dados inéditos, né, sensacionais, assim, que a gente tem cavernas quentes aqui. Isso não era conhecido, né, então ele trabalhou nessas cavernas que tem essa diferença de temperatura muito pronunciada, a umidade, etc., e isso essa condição é causada pelos próprios bichos, né. Daí tem 2 cavernas aí que ele trabalhou, que são no Sergipe, em Sergipe. Tem outras cavernas que estão sendo descobertas, né? Bem recentemente, esse trabalho bem recente, tem outros trabalhos do Patrício, eu trabalho um pouquinho também com o Gustavo Bieto, que é meu aluno, tem os trabalhos do grupo do Henrico, né, que trabalha bastante com as cavernas de Caatinga também. Então, tudo isso é novo e muito emocionante para todos nós. Aqui, gente, eu só queria lembrar, isso aí é uma boca de caverna lá em Carajás. É uma caverna super bonita e grande. A gente acha, tinha uma impressão que a caverna de ferro seria menor, né? E lá tem cavernas bem grandes. Então, a gente, só para lembrar que os morcegos precisam do lado de fora da caverna. Nós já falamos isso, né? Nós falamos o que os morcegos trazem para dentro da caverna, em termos de matéria orgânica, e com isso eles conseguem trazer o recurso para ter vida dentro da caverna, que a gente chama de biota, e eles precisam do lado de fora, eles precisam buscar comida, né? E o lado de fora, que seria o meio epígeo, também precisa dos morcegos, porque os morcegos são os morcegos frugívoros, que dispersam sementes, né? Que eu estou chamando de jardineiros, os insetívoros, que comem muitos insetos e com isso controlam as populações deles para não explodirem, né? Causarem desequilíbrio. E temos aí os nectarívoros, que se abrigam dentro de cavernas também. Aí eu trouxe esse exemplo lindo aí da foto, que está na foto do Juan, que são os Cheronectris vierae, né, são nectarívoros endêmicos da Caatinga, e eles também são cavernícolas. Então tem, né, de todas essas categorias aí. Ô, Valéria, aproveitando aqui, nós temos algumas perguntas. Por exemplo, a Marcela traz: por que cavernas de calcário possuem mais morcegos? E aí já pega o gancho da Adriana Carolina, que ela coloca: que gêneros são mais comuns em cavernas e qual é o método de captura mais efetivo para mostrar nesses ambientes? Bacana. Então, primeiro, com relação a ter mais bichos em calcário, a gente tem mais conhecimento, na verdade, né? Eu não acredito que isso seja um resultado final. Então, a gente precisa trabalhar bastante ainda para fazer essas comparações. Mas, baseado no que se conhece, e assim, né, basicamente, os trabalhos em ferro começaram há cerca de 10 anos atrás, né? Então, assim, eu acho que é mais uma questão de desconhecimento, não dá para bater martelo ainda não. Ô, Valério, só acrescentar um pouquinho do que você falou aí, tem uma questão também de volumes também. Geralmente, cavernas de calcário são cavernas que tendem a ser mais volumosas. E sendo mais volumosas, você tem mais ambientes aptos para serem colonizados, o que facilita. Você tem cavernas grandes em ferro, tem cavernas grandes em arenito, que tem grandes populações, né, na região de Altamira, são cavernas em arenito, se eu não me engano. E possuem populações gigantes. Mas eu falo, focado em invertebrados, por exemplo, eu comparei a fauna em cavernas de quartzito e calcário, e vi que no calcário tinha uma diversidade maior, em parte por causa de como possui uma diversidade maior de espaços, são ambientes que podem ser mais colonizados. E também relacionado ao volume também, né? Eu acho que isso vai até o encontro, Valéria. Daí você já aproveita e vocês aproveitam e comentam, por favor. Mas o Eduardo, ele trouxe essa colocação, né? A porcentagem de morcegos ser maior em cavernas de calcário em relação às de ferro seria uma subamostragem ou existe uma correlação com uma maior diversidade? Eu ainda aposto em subamostragem, porque o morcego é um pouquinho diferente nesse sentido, né? Principalmente, a grande diferença está nos dados lá de Carajás mesmo. Você tem ali cavernas com uma riqueza impressionante, né? Você tem 12 espécies numa mesma caverna. Isso, para morcego, é uma coisa muito impressionante. Então, é uma coisa que eu acho que está meio em andamento, sabe? Com certeza o Rafael tem toda razão, tem mais diversidade, etc. Mas nós não sabemos ainda o que determina a riqueza. Por exemplo, eu fico maluco que eu coloquei lá
desenvolvimento horizontal, que é mais ou menos o comprimento da caverna, largura da entrada, não sei o que lá, fui colocando tudo para ver se alguma coisa batia com o aumento de riqueza. E é uma coisa, assim, sabe? A gente está em processo ainda de entender, acredito eu. Ok. E só mais uma perguntinha aqui antes de você dar continuidade. O Felipe perguntou se tem alguma. Felipe Catunda, do Ceará, perguntou se tem alguma relação do Noctilio leporinus com cavernas de litoral. De litoral? É. Litoral. Eu não conheço. A coisa mais inusitada que eu vi de noctílio foram os pedrais lá do Xingu, tudo amassadinho assim, é uma coisa muito impressionante. Não entendi. Eu nunca vi, eu não conheço. Fiquei curiosa. Uhum. Tá, e só mais uma minha, Valéria. Da flora subaquática, ela tem um questionamento se há tanta produção de guano na caverna, como fica a chuva de sementes na floresta? Ela pergunta isso sobre áreas de regeneração, tá bom? Tá certo. Então, nós temos uma coisa. Bom, tem para tudo, né? Inclusive, eu esqueci de falar sobre o pouso de alimentação. Você tem, no caso dos frugívoros, os frugívoros, eles costumam comer em pouso de alimentação. Então, nem sempre eles vão estar comendo. Nem sempre vão. Teve um desastre aqui, mas está tudo bem. Nem sempre eles vão comer onde eles pegam alimento. Então, a chuva de sementes, ela não é prejudicada por isso, no caso de frugívoros, né? Aqui a gente tem uma diferença, a gente não tem frugívoros cavernícolas, na verdade, né? A gente tem mais frugívoros que se abrigam em copa de árvore, né? Inclusive, por exemplo, artíbios, que é um bicho que geralmente quem trabalha com morcego conhece, aqui eu falo aqui é no Brasil, América do Sul, etc., ele não costuma abrigar em caverna. Então, nós temos mais outros tipos de outros morcegos, né, que não frugívoros. Isso resolve, em parte, digamos assim, a pergunta. Uhum. Beleza. Pode seguir, Valéria. Pode seguir. Pode seguir? Só um minutinho. Tá. Que eu fiquei meio... Meu celular caiu no chão. Tá, até que você pega o celular aí, a Carla Pereira tem uma pergunta se há algum estudo relacionado à supressão de cavernas e disseminação de micro-organismos, vírus, fungo, pelos morcegos, e já pegando também esse gancho, tem algo que você até já comentou, né? Mas a Gisele Cecegolo, ela coloca se há algum risco dos visitantes levarem o coronavírus para ambientes cavernícolas e isso contaminar potenciais populações, né? Essa é uma preocupação que a gente vem falando ao longo das lives aí, né? De fato, mas vai lá, Valéria. Isso é muito importante, né? Assim, eu acho que, primeiro, a SBEC soltou uma nota sobre isso, recomendando que a gente não trabalhasse em campo, né? E a SBE também, se o Rafa quiser falar, mas que foram notas, né? A gente se manifestou a respeito disso. Eu acho que tem duas questões importantes para ser objetivo. O primeiro é que a gente não sabe, e a gente pode sim carregar vírus e passar para os bichos. Por exemplo, tem a síndrome do nariz branco dos morcegos na Norte América, que são fungos. Uma das questões principais são humanos levando os fungos para os outros bichos, né? Ou seja, eles iam trabalhar na caverna e levavam a doença para os bichos. Então, isso é uma preocupação número 1 no momento. É uma doença nova, existe essa possibilidade, né? Nós sabemos que os morcegos carregam o coronavírus, né? Então, não significa que este vírus vai ser capaz de transbordar para os morcegos daqui. Os morcegos daqui não têm, em princípio, este vírus, mas tem outros coronavírus. Então, é preciso tomar cuidado. Outra questão que é importante a gente lembrar é que quando você vai a campo, você fica sujeito a acidentes. E nós estamos num período que a gente tem que evitar isso, né? Então, o que eu acho mais importante é que a gente tome esse momento para pensar sobre biossegurança. Nós vamos voltar, nós vamos trabalhar, não vamos parar de trabalhar em campo. Mas a gente precisa definir primeiro protocolos de biossegurança para o trabalho, para nos proteger e para proteger os bichos. Ô, Valéria, nós estamos já
infelizmente, com a hora avançada, e nós vamos daqui a pouquinho exibir um vídeo para vocês da Sociedade Brasileira de Espeleologia, um vídeo bem legal. Mas, Valério, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, já que estamos com a hora tão adiantada, qual que é a situação das cavernas no nosso país, em termos de proteção, em termos de situação atual? As cavernas correm risco, está tudo certo? Conversar um pouco sobre isso. Então, eu vou passar lá para frente, rapidinho. Deixa eu ver. Não tem muita graça eu falar que caverna tem fósseis, tá? Alguns estudos são importantes de fazer, como telemetria. Deixa eu chegar lá, peraí. A primeira coisa, para responder essa pergunta, é a gente saber que 4 das 7 espécies de morcegos que estão ameaçadas de extinção no Brasil são morcegos cavernícolas. Isso é importante falar, né? Em termos de legislação, nós não temos uma legislação protetiva, nós temos uma legislação reguladora da atividade mineradora. Nós tínhamos um decreto, em 1990, que protegia todo o patrimônio nacional espeleológico. Esse decreto foi, mais ou menos, substituído pelas normativas do decreto 664, que é de 2008, que aí você, então, tem uma categorização das cavernas, se ela é de máxima, alta, média ou baixa relevância. Nessa categorização, só as de máxima que são completamente protegidas. Então, na prática, essa mudança da lei que teve, né, em áreas que estariam propensas à mineração, fez com que algumas cavernas pudessem ser suprimidas, né, ou impactadas ou suprimidas. E somente as de máxima relevância seriam salvas, digamos assim, seriam intocadas. Aí, recentemente, teve um movimento do Ministério das Minas e Energia para também incidir sobre as de máxima relevância, né? Então, isso é uma coisa muito complicada, né, do sentido de que essas cavernas já foram categorizadas como insubstituíveis, né, e fariam um estrago tremendo, digamos assim, falando de uma maneira mais coloquial. Então, a SBEC se posicionou em relação a isso, né, nós temos dados técnicos, do ponto de vista dos morcegos, do ponto de vista das cavidades, que essas cavernas são insubstituíveis, né, então, que precisaria ter um olhar mais técnico. Então, assim, nossa situação é difícil, porque não temos, como eu disse, leis protetivas, temos poucas unidades de conservação que têm esse olhar para as cavernas, temos o PETAR, por exemplo, temos o Peruaçu, temos poucas unidades que foram criadas pensando em proteger as cavernas. Praticamente nada pensando em proteger a biota, a parte viva das cavernas, né? Então, a gente está em maus lençóis nesse sentido, né? As cavernas precisam muito da nossa atenção para serem protegidas. É uma triste realidade. Gente, nós estamos são 19h55. Acho que nós poderíamos... Poderíamos passar Desculpa, fala, Valéria. Você me devolve só para eu ver o pessoal? Te devolvo. Mostrar a tela? Para você ver o pessoal, claro. Mas o que você acha? Eu acho que poderíamos passar o vídeo e aí vocês fazerem o encerramento. O que vocês acham? Pode ser? Pode ser. Pode ser? Uhum. Pode ser, Valéria? Pode, eu estou procurando. Aqui, achei. Pronto. Pronto. Ô, Rafa, Vou colocar aqui, tá? Ótimo, só um minuto. Eu vou colocar o vídeo aqui. Já posso colocar? Pode, já vou. Já está projetando. Tá ligado o som, Rafa? Não tá aparecendo aí, não? Tá baixinho. Aumenta mais aí. Tá.
Não tem áudio, viu, Rafa? Tá sem áudio? Tá. Bom, então depois eu posso passar para vocês passam o vídeo todo. Acho que a ideia já deu para passar. Então a gente vai jogar no site da SBEC. Isso, joga no site, no YouTube, fica salvo para todo mundo acessar. Pronto. Mas ficou bonito já. Bom, vou fechar então aqui a tela, tá, Rafa? Tá. É que nessa parte final, a ideia é mostrar que a comunidade espeleológica está toda unida contra essa alteração da legislação. Então, e a morcegoló também estará. Isso. E quem quiser ver, pode acompanhar também o Instagram da Sociedade Brasileira de Espeleologia, que esse vídeo também está lá, mas seria ótimo vocês colocarem também. Maravilha. Então vou pedir para vocês fazerem as considerações finais, nós temos 2 minutinhos. Pode falar, Valéria. Vai, Valéria. Bom, queria agradecer, foi muito bacana fazer junto com o Rafa, nós tivemos uma interação muito legal, nós discutimos muito, preparamos juntos, trocamos ideias, né? Eu acho que essa união entre os estudiosos de morcegos e os espeleólogos, os geólogos, isso é maravilhoso, né? Eu acho que isso é muito bacana. E espero que a live tenha sido legal para mim, passou muito rápido. E muito, muito obrigada, viu, gente? Foi um grande prazer. Obrigado. Eu gostaria de agradecer também a vocês pelo convite. É sensacional, como eu falei, a gente tem nas nossas lives também, quem quiser acompanhar, sempre começa às 8 horas as nossas lives. Então, logo assim que termina a live de vocês podem correr para o canal do EGRIC no Facebook, que tem lives bem interessantes também sobre diversos temas relacionados à espeleologia. E só reforçando o que a Valéria falou, a gente precisa muito dessa união. Em momentos de retrocesso ambiental, tanta coisa acontecendo, se a gente não unir forças, vai ficar complicado. Então, vamos divulgar, vamos proteger o meio ambiente, trabalhar e unificar forças para assim conseguirmos um retorno bom. Se uma legislação dessa for para frente, vai ser ruim para todo mundo. Sim. Então, é por isso que precisa da união de todos. O ponto-chave é o que fazer para minimizar o descaso com as cavernas, conforme coloca o Eduardo Nogueira aqui, e não só as cavernas, né? Toda e qualquer situação que envolva questão ambiental, o que fazer? Nós temos que ser agentes de multiplicação, gente. A academia tem que sair da academia. Os pesquisadores têm que chegar às pessoas. As pessoas têm que conhecer o que está acontecendo. E cabe a nós traduzirmos toda essa informação tão rica. A gente sabe o que está indo embora, o que está sendo perdido, mas as pessoas não. Está tudo certo. Né? Então, nós temos que ser agentes de multiplicação. E esse é um momento muito rico, porque a gente pode falar com a comunidade. Aqui nós estamos com um público, nesse momento, de 89 pessoas, mas parte desse público é da comunidade, não trabalha com morcego, não trabalha com caverna, e é isso que nós queremos mesmo, que a comunidade chegue até nós, e nós também temos que chegar à comunidade para levar informação. Só assim a gente vai conseguir trazer mudança, não tem jeito. Né? E um dos pontos chaves também, né, é a união, né? Isso que a gente está fazendo aqui hoje também. É a união para as lutas que a gente tem em comum, né? E a gente sabe que a gente tem que tomar providências, né? A gente tem que estar articulados aí. Então, gostaria de agradecer mais uma vez o Rafael por ter aceitado partilhar esse momento com a gente, né? O Rafael, representante da SBE e da EGRIC TV, né? O idealizador da ideia das lives da EGRIC também. Então, que bom que tem mais canais que estão passando informação. A Valéria está sempre com a gente aqui, né? Assiste todas as lives, está sempre junto. E um conhecimento de vocês é imensamente importante para todos nós aqui. Então, muito obrigada por terem participado desse momento com a gente. A gente espera poder ter outros momentos em conjunto também. Com certeza, com certeza. E a gente pede desculpa que nem todas as perguntas a gente conseguiu colocar para responder. Tem pergunta que, inclusive, aparece em discussão em outras lives. A gente convida vocês a assistirem, né, seguirem a Sociedade Brasileira de Estudo de Quirópteros no Face, no YouTube, conhecerem o site. E queremos dizer também que esse assunto não está esgotado. Né? Nós vamos voltar a falar disso. Essa é a primeira temporada dos Morcegos em Casa, a primeira de várias. Então, a gente vai voltar a discutir todos os assuntos que já foram abordados aqui. Tá bom? Gente, então, muito obrigado. Obrigado, Rafa. Obrigado, Valéria, Cíntia, companheira de toda semana. A gente se encontra semana que vem. Obrigado por vocês estarem presentes. Valeu. Até. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite.